Sirvo ali há 11 anos, mas com propósito de Deus na minha vida me levar para lá. Eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos tira de um lugar e nos leva para outro com um propósito muito maior. Creio, sirvo na Assembleia de Deus também, algumas diferentes, poucas, mas eu creio que o céu é para nós. Somos nós que vamos para o céu. O povo que vai para o céu está aqui. Então eu creio que, diferenças ou não, nós estamos aqui para ir para o céu. E vamos olhar para a maneira de igreja, não vamos olhar para Cristo. Para isso nós estamos aqui. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias. Lá na minha igreja eu convido para ficar de pé. Qualquer reverência da palavra. Eu queria convidá-los a ficar de pé. Não sei se posso, mas eu vou quebrar o protocolo. Queria abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 13. Glória a Deus, porque eu creio que é sempre bom dar reverência à palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Glórias ao teu santo e poderoso nome, Jesus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Podemos aceitar em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor, eis-nos aqui nessa noite, Pai, para entendermos a Tua vontade, o Teu querer, como Tu queres falar nessa noite, Senhor. Senhor, que possamos ser sal desta terra e luz desse mundo, Senhor. Que não possamos ser mais um, mas que possamos ser e fazer conforme Tu queres, conforme Tu determinas, Pai querido, Senhor. Senhor, quebra toda a barreira, quebra todo laço, quebra todo impedimento da Tua palavra no coração do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Estamos aqui para aprender mais contigo, Senhor Deus querido Santo, que é manso e humilde de coração. Senhor Deus amado, vai quebrando corações nessa noite, Senhor. Queremos mais, derrama sobre nós, Senhor. Derrama tua Shekinah sobre nós nessa noite, Deus. Te pedimos nessa noite a tua bondade e graça, em nome de Jesus. Amém. O tema do culto que me passaram hoje, Igreja, Sal e Luz da Terra. É interessante quando Jesus está me ensinando, em Mateus capítulo 5, ele está me ensinando sobre o segredo da felicidade. Bem-aventurança, beatitudes, depende da versão da Bíblia que você está lendo, mas o propósito é um só. É o segredo da felicidade. Hoje tem coach, tem pastores que dizem que o segredo da felicidade é isso, aquilo, outro. Mas o nosso Senhor Jesus enumera 5 pontos diferentes e nos diz o segredo da felicidade. Ele fala justamente o contrário do que o mundo fala. Ele fala que os pobres, ele fala dos humildes, ele fala dos mansos. Então, se você quer ser feliz de verdade, Mateus capítulo 5, lá diz o segredo da felicidade. Mas não chegando nesse ponto, não falando do sermão da montanha, nós devemos entender que quando Jesus fala acerca desses 9 segredos da felicidade, ele nos coloca uma coisa interessante, ele nos coloca um ensinamento interessante. Ele está diante daquela multidão, ensinando aquele povo, colocando diante do povo: vocês querem ser felizes de fato? Porque naquela época o povo esperava alguém diferente, esperava alguém eloquente, esperava alguém poderoso, mas Jesus ele veio ao contrário, justamente porque o mundo espera ser diferente, o mundo esperava ser diferente, mas Jesus ele veio para isso, para quebrar protocolos, para quebrar barreiras, para quebrar laços, porque o mundo ele espera algo de nós. E nós vamos aprender nessa noite que nós somos sal da terra e luz desse mundo. E quando Jesus nos compara ao sal, interessante que o sal naquela época, o sal ele tinha um valor muito grande. O sal ele era moeda de troca, o sal ele era moeda de pagamento naquela época, tanto que o salário provém dessa situação. Salário, sal, ou seja, as pessoas eram pagas com sal, porque o sal ele tinha muito valor naquela época, porque não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, então a medida para conservar era o sal. Então Jesus ele usa
algo muito comum naquela época, que é o sal. O sal era muito comum e muito usado naquela época. O interessante é que o sal ele poderia ter dois caminhos diferentes. Ele poderia ser puro ou ele poderia ser misturado com algumas outras coisas. O interessante é que o sal, quando Jesus ele faz essa comparação, o sal ele tem basicamente duas propriedades. Ele conserva e dá sabor ao alimento. Conservar, quando ele é colocado numa carne, num peixe, eu creio que aqui, há algum tempo não havia energia elétrica e tal, maneira de conservar e colocar bastante sal, e o sal conserva muito bem. Não sei se vocês, mas eu gosto muito de sal, mas quando falta sal eu fico meio assim, nossa, faltou algo. E o sal ele não precisa ser visto. O sal ele não precisa ser visto, não. Tem sal nessa comida, você só vai saber experimentando. O interessante é que quando Jesus coloca essa questão diante de nós, que nós somos sal, você é sal. Você tem que fazer diferença onde você está. Você tem que tomar um posicionamento. As pessoas precisam notar que você está ali, que você é servo, que você é crente, que você realmente entende que o Evangelho não é para, não, mas não tem nada a ver. Satanás diz que não tem nada a ver. Nós somos sal, nós temos que conservar o Evangelho. Nós temos que tomar posicionamento, levar a bandeira e dizer assim: ei, aqui não, aqui tem um servo do Senhor. Embora todo mundo lá não siga Cristo, você está lá para conservar. Nós somos a medida. Querendo ou não, nós somos a medida. Quando Jesus nos compara com sal, justamente ele fala isso, que você está ali para conservar, para que a coisa não vá ser destruída ao longo do tempo, não vá deteriorar ao longo do tempo. Então você é a medida. Nós somos a medida. Mas quando Jesus faz esse comparativo, você tem que dar sabor à vida das pessoas. Você não pode ser aquele crente amargo, que não sorri, aquele crente, nossa, esse é crente? Meu Deus do céu, eu não quero ir para essa igreja nunca. Porque o crente tem que ser, meu irmão, se você não é feliz porque você serve a Cristo, você está servindo Deus errado. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus da alegria, é o Deus da paz. O interessante é que eu trabalho numa empresa, são 7 pessoas, e as pessoas, quando eu falo, as pessoas elas sentem minha falta. Não porque eu sou importante, não porque eu ocupo um lugar importante, mas porque eu trato todo mundo da mesma medida. Seja proprietário, seja gerente, sabe, sei lá, das contas, entregador de verduras, eu trato todo mundo da mesma forma. Porque eu aprendi que o Evangelho não diferencia ninguém. Ele fala do amor de Deus, seja para aquele que tem um cargo maior, seja para a pessoa que está limpando. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é dar sabor às pessoas, é dar conselho para as pessoas sintam onde eu trabalho para conversar comigo, para ter conselho. Mas isso é normal. Não sei se vocês já passaram por isso. Aonde vocês estão, nós somos notados. Nossa, esse é crente, esse é diferente. Esse é crente, esse ali é. Por mais que você não diga que você é, as pessoas notam porque há algo em você, há um sabor em você diferente, há algo diferente que as pessoas vão notar. Então nós precisamos entender isso. E como ser salvo? Como é que a gente pode ser salvo nos dias de hoje? Como é que a gente pode entender que Deus aqui nos chama para ser esse salvo? É justamente não entendendo e entendendo o que não ser salvo. O que é ser sal? Quando diz em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, como ser sal é justamente a gente entender que Deus nos chama para não se conformar com esse mundo. Vendo tudo errado, ele dizer: não, isso não é normal, não. Homem com homem, mulher com mulher, isso é normal. Não, a minha Bíblia diz que é errado, eu tenho que tomar um posicionamento que é errado. Nós somos a medida, eu falei no começo. Então, justamente em Romanos, quando Paulo escreve os Romanos, ele fala justamente isso, que nós temos influência, que nós temos que realmente tomar posicionamento. E não é que dizer: aqui não, aqui tem um servo, eu não concordo, é assim, mas com sabedoria, com entendimento, porque Deus nos chama para fazer diferença. E como ser salvo? É justamente não ser influenciado. O servo de Deus, ele influencia, quer ou não, quietinho, caladinho na dele, ele influencia muita gente. Ele é uma medida, ele é uma opção, ele é, quando as pessoas olham para você, nossa, ele é diferente. Quando você está no lugar, as pessoas têm que notar que você é diferente, algum comportamento tem que mudar, algo tem que mudar. O interessante é que quando eu chego num lugar, trabalhava em 2 empresas, quando eu estava, tudo acontecia, quando eu estava não, porque tem que ser assim. As pessoas têm que falar de modo diferente, elas falavam palavrão, falavam isso, não que eu era autoritário, mas é que a presença que há em você, as pessoas têm que notar o Deus que você serve.
Você tem que se posicionar. Eu sou servo. Salmo 1 diz o quê? Nós não devemos sentar nas mesas dos escarnecedores. Isso que Deus nos chama. Quando acontecer alguma coisa assim, eu saio de perto, as pessoas, nossa, ele não gosta, então vamos parar por aqui, certas músicas não vamos colocar, porque nós somos chamados para dar sabor a esse mundo. Nós temos um chamado, nós temos que ser um exemplo, nós temos que ser exemplo para esse mundo pervertido e perverso. Nós temos que realmente tomar posicionamento. O Evangelho é isso, não tem outra forma de ser o Evangelho. O Evangelho não é aquele que estão pregando aí fora, que é o Evangelho, não, Deus é amor, Ele aceita todo mundo, não muda, é assim. Não, você vem do jeito que está. Mas Cristo, pela renovação da vossa mente, pelo que Ele vai falando com você, Ele vai falando contigo, você muda de atitude. Eu era uma pessoa antes de aceitar Cristo. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, porque o Espírito Santo de Deus, ele muda a nossa mente. Se você aceitou a Jesus, se você está caminhando com Cristo, e você é a mesma pessoa que era do mundo, você tem que se questionar: que evangelho você está seguindo? Que Deus é esse? Se é para continuar do mesmo jeito, Deus não te chamaria, não. Deus te chama para tomar posicionamento, para dizer: eis-me aqui. Nós estamos no culto de missões. E o culto de missões aqui fala realmente desse exemplo de ser sal e ser luz. E realmente ser exemplo, tomar posicionamento, fazer diferença. Embora o sal, como eu falei no começo, não seja visto, mas você é notado. Nós somos notados. Você é notado. Satanás, ele olha você. Satanás, ele lhe observa. Satanás, ele está no teu meio. Eu passei um tempo em Santarém, trabalhei 15 dias. Até então poucas pessoas sabiam que era evangelho. Eu cheguei num restaurante muito chique, assim. Eu estava almoçando com médicos, com doutores, e chegou o almoço. Eu minha esposa e meus filhos, a gente tem que ter o hábito de orar antes de comer. Eu fiz isso mesmo, peguei, baixei no começo, comecei a orar. O restaurante inteiro parou para me olhar. Porque eu orei, não tenho vergonha, eu oro mesmo, agradeço mesmo. Porque você é sal e luz. E quando eu fui de novo almoçar, as pessoas esperavam eu orar. Porque você tem que tomar posicionamento. Diante de Deus, seu comportamento não muda. Você é crente aqui, você é crente em qualquer lugar que Deus levar. Você tem que ser servo, crente de Deus. O interessante é que quando Deus ele fala, por que salgar o mundo? Por que nos chama para salgar esse mundo? Porque se a gente for lá olhar Gênesis 3, capítulo 3, versículo 17, Deus ele amaldiçoa a terra. Essa terra é amaldiçoada. Essa terra, ela tem uma maldição dentro de si. De repente uma pitada de sal não faz diferença. Mas é por isso que nós estamos aqui. Cada um de nós tem uma pitada de sal nesse mundo pervertido, perverso, e nessa terra amaldiçoada. A diferença que vai fazer para uma cidade ser destruída ou não, para algo acontecer ou não, somos nós. É a nossa oração. Então nós somos a esperança para alguém que está ali perdido. De repente alguém no nosso trabalho precisa de Jesus. Quem vai pregar? Se é só você que conhece como crente, ou você é crente ninja. Não existe crente ninja, não, Brasil. Não existe. Ou você é crente, ou você não é. Ah, não, mas eu não. Por mais que você não crê, as pessoas têm que notar que você é servo do Senhor. Porque querendo ou não, vai ter uma situação, mas eu vou dizer, ele é crente, bora lá, coloca ali, vai orar, vai acontecer alguma coisa. Mas você tem que tomar um posicionamento. Porque Deus nos chamou para isso. Porque essa terra, como eu falei, ela é amaldiçoada. Deus amaldiçoou esta terra. E nós somos a medida do sal para que os nossos vizinhos, colegas de trabalho não vão para o inferno. Você sabia disso? Que você pode ser o único Cristo que alguém pode conhecer. Você tem noção do que é você ser o exemplo do Evangelho para alguém que está do outro lado? Para alguém que trabalha com você? Será que você tem noção da responsabilidade que você tem de levar o nome de Cristo para quem nunca ouviu falar no Senhor? Você tem que ter essa medida. É por isso que você tem que tomar um posicionamento e dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas eu não sei falar, não precisa. O Evangelho não é pregado só com palavras. O nosso Senhor nos chama primeiramente para tomar posicionamento. E o interessante é que quando Deus fala através do seu Filho, ele diz que o sal ele deixa de salgar. Para que serve o sal? Um crente que deixa de ser crente, de levar a palavra, de reconhecer que Deus é o Salvador, de reconhecer que Deus é Deus na vida dele, para que ele vai servir? O sal naquela época, quando ele era misturado com outras coisas, para não ser com cloreto de sódio, ele tinha a aparência de sal e era branco
igual sal, ele tinha granulado igual sal, ele tinha tudo para sal. Você olhava para ele, você é sal. Mas quando ele era exposto à umidade, ele perdia todo o poder do sol e ficava só a aparência. Não era sal. E quando as pessoas iriam colocar no alimento, não dizer, nossa, isso aqui não é sal, bora jogar fora. Elas jogavam ao longo do caminho, mas não servia para alimento, mas servia para matar o mato no caminho, e os homens iam passando. Nossa, agora veio um caminho excelente, ninguém mata porque agora tem um falso sal. E crente, quando deixa de ser sal, quando deixa de salgar, fazer diferença, para que ele serve? Ele serve para ser escarnecido, ele serve para ser pisado, ele serve para virar chacota. Esse aí que é crente, nossa, esse aí. Você já viram algum crente assim? Algum crente que virou piada na boca dos outros? Algum crente que diz que é crente, mas não é? Que até Satanás é, não é servo de verdade? Porque o crente, quando não toma posicionamento, ele vira chacota, ele vira piada na boca dos outros. E Deus nos fala através do seu Filho que quando o sal ele perde esse sabor, ele perde essa propriedade, ele não vai servir para mais nada, a não ser para ser pisado, chacoteado pelos outros, grafiado pelos outros. Eu não quero ser esse tipo de sal. Eu disse para Deus que eu nunca quero ser esse tipo de sal, eu quero tomar um posicionamento. O interessante é que quando Deus fala que quando esse sal ele não é puro, e quando não há impureza nesse sal, ele simplesmente joga fora. E assim somos nós. Quando não há em nós um coração convertido de fato, quando não há em nós um coração que realmente professa a fé de Jesus, é isso, Senhor. Jesus nos chama perfeitos, Jesus ele vai aperfeiçoando cada vez mais. E nós somos dessa medida. Não somos super crentes, não somos super infalíveis, não pecamos, somos falhos, sim, somos imperfeitos, sim. Mas a medida que nós temos de sal, a medida do exemplo da perfeição que nós temos é Cristo. Cristo é a nossa medida de perfeição. E é por isso que Deus me chama e chama você também. Porque apesar das suas falhas, apesar dos nossos pecados e dos seus pecados, apesar do meu pecado e do seu pecado, Deus ele não rejeita você. Ele não disse que você não serve para o Evangelho. Ele disse que é aí que você serve, com as suas limitações, com as suas fraquezas, com as suas angústias. Porque Paulo diz assim que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando eu não posso, é que Deus pode. Senhor, eu não sei fazer, mas Deus vai. Se eu vou, não sei como, mas eu vou. E Deus me chama para fazer a diferença. Você não precisa saber, você precisa tomar posicionamento. Você não precisa ser super crente, pregar, porque Deus não precisa. Você precisa apenas assim, eu estou. Deus precisa apenas de um posicionamento seu. Senhor, eu quero, mas eu não sei como, então vem que eu te capacito, eu te amo. Vamos a outro ponto quando Jesus compara nós como luz desse mundo. A luz desse mundo, quando Deus ele fala essa situação de luz, a luz significa revelação. A luz significa, vai mostrar aquilo que estava escondido. Quando Deus compara nós, quando Ele nos dá essa visão de nós que somos luz, Ele nos dá a medida do posicionamento que nós somos luz desse mundo. Mas Deus, quando Ele nos fala isso, Ele nos dá uma medida. Ele diz que a luz é a revelação do Evangelho. E para que não fique só nas minhas palavras, a gente vai ler aqui, não precisa abrir sua Bíblia depois que você marca, que diz assim, em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. O unigênito, que está no seio do Pai, aqui revelou. Em João 1,18 também fala, João 12, 45, 46: a quem me vê aquele que me enviou. E eu vim para ser luz do mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então Deus, quando Ele nos compara com luz, nós somos a revelação do Evangelho para algumas pessoas. Nós somos a revelação dessa luz que é Cristo Jesus para algumas pessoas. Então as pessoas, quando olham em nós, essa luz que há de brilhar em nós é Cristo. Nós somos responsáveis por levar esse Evangelho, por levar esse Cristo, por realmente mostrar a visão do Pai. Porque Jesus, quando Ele falava assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então como eu vou levar, como as pessoas vão saber que Deus, quem que Deus é, se ninguém viu a Deus? Mas Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. E você é responsável por isso, por levar pessoas para Cristo. O interessante é que quando Deus Ele diz que nós somos a luz do mundo, Ele nos chama para revelar esse segredo para o mundo, para as pessoas que estão à nossa volta. Ele falou isso para João, capítulo 5, versículo 35. Ele falou isso para Paulo em Atos 13, 45. Ele diz que nós somos responsáveis por essa luz, levar essa luz. Essa luz que está aí fora, não, é a luz do Evangelho, é a luz de Cristo Jesus.
Você é responsável por levar essa luz. Você é responsável por revelar o segredo aos homens. Quando Deus diz assim para você, você é a luz, bom, agora o cajado é teu. É você que é responsável. Sou eu que sou responsável. Você tem a responsabilidade de ser luz para muita gente. Tem muita gente incrédula, tem muitos licenciados que não servem a Cristo, tem muita gente que trabalha conosco que não serve a Cristo. Você é a luz que essas pessoas precisam. Eu tive 2 exemplos no meu trabalho em que o Senhor ganhou essas pessoas e eu comecei a discipular sem saber. Comecei a ser a luz dessas pessoas. Comecei a direcionar e o Senhor, realmente sou eu mesmo. É tu mesmo, não tem outra pessoa, é tu mesmo. Então a esperança que as pessoas têm é Cristo. Certa vez chegou uma colega de trabalho desesperada, que a mãe tinha colocado muitas coisas na cabeça dela, que ela era ocupada disso, daquilo outro. E eu falei para ela, não, culpa ninguém coloca em ninguém. A culpa só Satanás pode colocar. A culpa é algo tão pesado, que Deus ele não culpa culpa em ninguém, não coloca culpa em ninguém. Então nenhum ser humano é capaz de colocar culpa, tirar culpa de ninguém. O interessante é que quando eu falei essas palavras, ela teve um sonho e as mesmas palavras que eu falei para ela, Jesus falou para ela. Ela teve um sonho. E uma semana depois ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou evangelizando, estou discipulando, estou cuidando dessa alma. Porque nós somos a revelação do Evangelho. Nós somos essa luz. Então quando Deus disse que Ele é a luz desse mundo, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como essa luz vai brilhar? Será que eu tenho que aparecer quando eu faço alguma coisa? Será que não eu faço, eu que faço aquilo, eu que sou aquilo? Não. E esse brilho não é apenas em boas obras, não é apenas ajudar, não é apenas fazer. Esse brilho significa o nosso testemunho. Como nós estamos andando? Como as pessoas estão nos vendo? Quem sou eu? Quem é João? João no trabalho, João em casa. Se as pessoas perguntarem quem é João, quem é fulano, quem é ciclano, como é que ele vai definir você? Esse crente aí. Será que as pessoas definem assim você? Esse é crente? Não sabia que ele é crente não. Ela está definindo você assim? Nem sabia que você é crente. Nossa, tu é crente mesmo? Não sabia, que novidade. É assim que ela está definindo você. Senhor, quando nos chama, Ele nos chama para sermos proclamadores do Evangelho. Nós temos que respirar esse Evangelho. Nós temos que pregar esse Evangelho, se necessário for, com palavras. Mas as nossas atitudes, o nosso testemunho fala muito mais do que aquilo que eu possa pregar. A pessoa pode viver toda errada, chegar aqui e pregar muito bem, o que adianta? Você pode viver muito bem, se necessário pregar. As pessoas vão ver Cristo em você. Porque não adianta eu falar muito bem, vestir muito bem, então isso aqui é só capa. Se eu não servir a Cristo de verdade, nada adianta. As pessoas vão para o inferno do mesmo jeito. E eu vou para o inferno junto, porque eu não sei a medida de nada. Então, o teu testemunho, a forma como você anda, como você trata as pessoas, a forma como você trata as pessoas, revela o Deus que você serve. Será que você já parou para pensar nisso? Como você trata alguém? Será que você já parou para pensar o peso que você coloca? Nossa, como você é ríspido com alguém, as pessoas falam ignorante com alguém. Esse é crente? Ele realmente é sal da terra, ele é sal grosso. Mas nossa, é sério, gente, isso é sério. A forma como nós tratamos as pessoas revela muito mais que o evangelho que nós estamos servindo. Que evangelho é esse? Eu me policio muito quando eu trato as pessoas. Até quando eu chamo atenção no trabalho que às vezes eu preciso, às vezes eu digo, nossa senhora, acho que eu sou muito doido. Não, é o cargo que precisa. Mas eu procuro buscar palavras para ser duro no sentido de as pessoas corrigirem, mas não ser ao ponto de usar autoridade para que as pessoas vejam e digam, nossa, esse crente aí não serve. E tratar os outros de uma maneira diferente de como nós tratamos as pessoas. Então, a forma de viver, a sua boa conduta, o teu testemunho e essa luz que você está em você, ela não foi feita para ser escondida. O Evangelho que Cristo chamou não foi para você ficar escondido em algum lugar. Querendo ou não, quando se acende uma luz diante de uma casa, a gente não vai esconder lá e deixar ela escondidinha, não. A luz é para brilhar, a luz é para mostrar onde está o oculto que está escondido. Cristo, quando chama a mim e chama você, é para que você seja o direcionamento para que algumas pessoas precisem. Se você não está
está sendo essa luz, busque a Deus. Clame a Deus. Senhor, me corrija aqui que eu preciso, Senhor. Eu necessito, Senhor. Eu estou errando aqui, eu estou falhando aqui, me corrija. Porque Deus te chama para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Você é salvo, Senhor Deus. Deus dá direcionamento, sim. Deus capacita, sim. Deus enche, sim. Mas se você não quiser, Senhor, eu estou aqui, nada vai fazer. Deus é gentil. Gênesis 4:7 diz que Satanás ele vem, arrebenta a porta. Cabe a nós dominar esse inimigo que está à porta. Mas Apocalipse 3 diz que Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu serei com ele e ele comigo. É a mesma porta, é uma batida. Jesus bate. Se você escutar e abrir, Satanás ele vai bater. Se você não abrir, ele vai arrebentar com tudo a tua casa, vai arrebentar na tua vida. Então Jesus nos chama para ser essa luz que brilha diante do mundo. Eu queria convidá-los a ficar de pé, para que possamos orar nessa noite. Se você quiser vir à frente, venha. Para que você possa, se você não está sendo luz para algumas pessoas. Eu queria que a igreja feche os olhos. E queria que aquele que quer ser mais sal dessa terra, que quer ser luz desse mundo, quisesse vir à frente, a gente vai orar. Senhor, eu estou errando aqui. Não fique com vergonha, venha. Se você quer fazer a diferença onde você está, na sua escola, faculdade, na sua família, se você não está fazendo, venha aqui à frente. Mas se você está sendo, parabéns a você, continue assim. Mas se você acha que você não está falando alguma coisa, essa é a oportunidade do Senhor. Eu queria convidar a igreja a ficar com os olhos fechados. Feche os olhos, igreja. E você que precisa ser essa luz cada vez mais, você pode vir aqui à frente, a gente vai orar por você. Não fique com vergonha, não. O Espírito Santo te chama nessa noite. A igreja está de olhos fechados, você, Deus está chamando você aqui nessa noite para você ser mais sal dessa terra e luz desse mundo. Se você precisa de algo para Jesus usar você, para você ser mais luz deste mundo, se você não está sendo como você realmente gostaria de ser diante do Senhor, venha aqui à frente. Se está tudo certinho, fique aí. Mas Jesus te chama, se sal dessa terra, venha aqui à frente. Jesus chamou você, Jesus convocou você para ser luz desse mundo, venha aqui à frente. Jesus está chamando pessoas não para ficarem escondidas, não. O Senhor não te chama para ficar escondidinho lá, não. O Senhor te chama aqui nessa noite para ser sal dessa terra e luz desse mundo. O Senhor te chama para dizer para as pessoas que Ele é a esperança do Evangelho. Se você precisa ser mais luz nesse mundo, vem aqui à frente. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos clamar nessa noite para que o Senhor venha encher cada vez mais o seu coração, a sua mente, o seu espírito. Vem mais luz nesse mundo. Senhor, me coloca também neste lugar, Senhor. Luz, Senhor. Eu quero ser o primeiro a estar aqui à frente, Senhor. Eu sou o primeiro a me colocar aqui na frente, Senhor. Eu quero ser mais luz, Senhor. Eu quero ser mais a tua luz, Senhor. Eu quero ser mais luz e sal nesta terra, Senhor. Eu quero ser mais Espírito Santo de Deus. Nessa noite, Pai querido e santo, nós oramos. Nós levantamos um clamor nessa noite. Eu estou aqui diante do Senhor neste momento, ó Deus. Senhor, nós estamos sendo luz nesse mundo, Senhor. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, Senhor. Senhor, eu quero mais, Senhor. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero fazer a diferença onde eu andar, Senhor. Eu quero ser luz neste mundo, Senhor. Senhor, eu quero salgar, eu quero dar sabor a este mundo. Muda aquilo que é errado em mim, Senhor. Senhor, vai mudando, vai transformando, Senhor. Senhor, vai curando, vai ver se tem algo errado em mim, algo errado, Senhor, no meu irmão. Senhor, vai curando corações nessa noite, Deus. O Senhor te chama para ser sal dessa terra e luz nesse mundo. Senhor Deus, aqui estamos nessa noite, Senhor, apresentando teus filhos a mim também. Senhor, eu preciso ser mais luz. Senhor, eu preciso mais ser luz. Eu preciso mais. Eu preciso fazer a diferença onde eu estou. Eu preciso salgar, eu preciso dar sabor a esse mundo, ó Deus.
Aqui estou eu nessa noite, te pedimos mais uma porção da tua luz, te pedimos uma porção para que possamos dar sabor a este mundo, que possamos dar sabor onde passarmos, Senhor, que possamos ser exemplo do nosso testemunho para a pregação do Evangelho, que não possamos mais ser o mesmo, Senhor. A partir dessa noite, o Senhor vai usar cada um que está aqui nessa noite, que se colocou diante do Senhor. Ele não é mais o mesmo, eu não sou mais o mesmo. Eu sou diferente. Eu tenho a porção mais da luz de Deus. O Senhor nos chama. O Senhor te chama para fazer a diferença nessa noite. Você não é mais o mesmo, não. Você vai sair daqui diferente. As pessoas vão notar você diferente. As pessoas vão dizer: esse mudou, aconteceu alguma coisa na vida dele. É a luz do Senhor que está na tua vida. É a luz do Senhor que está na sua vida. Assim como Moisés desceu naquele monte e tinha que cobrir o rosto, porque o brilho, o encontro com Deus era diferente. Oh, aleluia, Senhor, aqui está, Senhor. Aqui estamos, Senhor, nessa noite, para que brilhe, Senhor, Deus, a nossa voz diante dos homens. Para que o nosso testemunho possa falar muito mais, Senhor. Para que o Evangelho possa ser muito mais. Para que esse sabor, a vida das pessoas possa ser muito mais na minha família, Senhor. Quem sabe meu irmão, minha irmã, Senhor, a sua família não está sendo como deveria, Senhor. Mas Deus nos chama para a mudança nessa noite. Senhor, nos chama nessa noite para a mudança, Senhor. Senhor, nos chama para algo diferente, algo novo. Deus vai curando, vai sarando, Senhor. Aleluia, Deus, aleluia, Senhor. Sim, Deus. Renova, Senhor. Renova o Espírito Santo. Renova o Espírito Santo. Renova o Espírito Santo. Sopra sobre a tua igreja. Nos últimos dias, Pai, precisamos de homens e mulheres com a espada desembanhada, afiada, preparada para sair, Senhor. Oh, meu Deus, marchando, meu Deus querido, ao encontro de alma, ao encontro do perdido, ao encontro da 70ª ovelha, ao encontro, meu Deus, dos que estão, ó Pai, na sarjeta, do vício, dos que estão, meu Pai querido, ó Deus, na pior das piores situações. Envia-nos, meu Senhor, envia, meu Deus, mas entregue as devidas ferramentas necessárias para cada um dos teus filhos, das tuas filhas, da tua igreja. Assim oramos e assim nós acreditamos.